Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais um vídeo aqui, certo? Para falar sobre o Gang Stalk, Target Indivíduo. No meu caso aqui eu falo sobre o Target Indivíduo Black, que é Target Indivíduo Preto, certo? Gang Stalk é perseguição coletiva de gangues. Já tem alguns vídeos falando sobre o assunto, né? Você pode depois ver na playlist lá os assuntos que referentes ao tema, certo? Então eu procuro pegar uns temas específicos e fazer a relação dele com o GameStop. Então eu falo sobre controle de narrativa, eu falo sobre maquiagem, eu falo sobre o diabo, eu falo sobre, enfim, uma série de questões, né? Depois você pode pesquisar lá, que você vai ser inteirado do assunto, certo? Só para dar um resumo básico, o que seria o indivíduo-alvo? O indivíduo-alvo, no caso do indivíduo-alvo preto, é aquele indivíduo que a sociedade, né, que o grupo de Gangstalk, o coletivo tóxico, coletivo criminoso, no sentido de assédio psicológico, perseguição, ele vai, de alguma forma, interferir na vida desse indivíduo, certo? Seja para usar ele, usar não, para descartá-lo, né, como descarte, indivíduo-alvo do descarte. Ele é aquele que você conhece, é o indivíduo preto que já foi descartado através do álcool, da droga, do crime, de alguma patifaria aí que foi inserido na vida dele, certo? E aí ele foi descartado. Tem o utilitário, que é aquele indivíduo alvo preto, que vai ser recrutado pelo branco para fazer o trabalho sujo, né, com ele, junto ao preto. Porque aí ele se lifa assim, ó, tá vendo? Não é o. Não sou só eu, que sou branco, que sou mais clarinho, tendo pra cima do preto. Também tem o preto lá. Então ele tira o corpo fora e deixa o preto embaçando na dele para um exemplo, né? Ou então vai junto também, para utilizar ele. Ou então quando está utilizando também de forma geral na vida, né? Como utilitário, como o capacho. Então esse é utilitário. E tem também o indivíduo-alvo social, que é o indivíduo-alvo preto que se destaca socialmente, então ele corta o vínculo com o grupo e acessa logo ao público diretamente. Então ele está o que ele vai pegar todo esse capital que esse indivíduo-alvo social conseguiu adquirir, né, ao longo do tempo, com o seu talento, com o seu trabalho, com o empreendedorismo, com alguma questão que ele faça, aí o esporte, certo? Qualquer coisa. Então ele vai conquistar o público, então o Instock ele vai tirar esse público dele de alguma forma, seja difamando, seja perseguindo, seja colocando outras informações a respeito, né? Seja, enfim, de qualquer forma ele vai tentar destruir a imagem que esse cara tem, porque ele depende da imagem, certo? E aí ele se torna também um descarte, certo? Já que como ele, esse é o mais difícil, porque como ele não decidiu, não aceitou ser utilitário, ele foi para o público, foi para as cabeças, então o GameStop não pode usá-lo. Aí o GameStop vai fazer o quê? Vai usar o coletivo para destruir aquilo que esse indivíduo-alvo social quer construir, que é a imagem dele pública, através disso viver, certo? Então, esses três tipos aí, os mais conhecidos, eu costumo falar sobre eles de formas variadas, certo? Então, o tema de hoje, que eu quero apresentar, é um tema muito interessante que passa batido, né? O GameStop passa batido, muita coisa passa batido, mas isso é algo muito importante que tem passado batido no Brasil, que eu quero falar sobre a linguagem. A linguagem, certo? O que seria a linguagem? A linguagem seria a forma de comunicação que a pessoa tem. Então é um tema muito importante e muito especial, acho que você vai entender ao longo do vídeo. Eu entendo que sim, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre linguagem. Então vamos lá. O que seria a linguagem? A linguagem, nós temos a linguagem formal, né? Que é aquela que é ensinada nas escolas, que é aquela pessoa que tem uma formação que o professor lhe ensina como que é o português correto, como que é que tem que ser falado. E para isso é muito simples de entender, certo? Mas para você ver como que é interessante a linguagem. Para isso, nós temos o quê? Nós temos as linguagens regionais. Então, se você mora em São Paulo, você vai para Minas Gerais, por exemplo, então você numa sala de aula ou no emprego, você vai ver que a linguagem, você consegue se comunicar assim, porém vai ter variações em algumas palavras, alguns significados e a forma de falar. Então, quando você vê o mineiro falando,
você entende assim, isso aqui é um mineiro falando. Da mesma forma, quando você vai para Bahia, você vai entender que existe algumas... Você que está em São Paulo, para Bahia, você vai ver que lá tem algumas formas de falar. Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? No Nordeste, e, enfim, de forma geral. De forma geral, no Sul, você vai ver que tem ali as linguagens regionais, certas linguagens, formas de falar. E isso se amplia, viu? E não para só por aí, né? Estou colocando só o exemplo de massa, para você entender como que essa linguagem ela é utilizada no caso do indivíduo-alvo, né? Como que a linguagem é usada para destruir o indivíduo-alvo, certo? Só por estar passando um caminhão aqui, só um pouquinho, pessoal.